Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi falar um pouquinho sobre Vale Tudo, a novela, né, de 88, do Gilberto Braga, que foi agora, que teve um spin-off aí, né, Vale Tudo 2025, e porque tem dois temas que eu acho que se aproximam um pouco do que eu já trabalhei. Um é a ditadura e o outro é a própria dramaturgia. Bom, para fazer essa pequena reflexão, eu assisti nos últimos 6 meses a novela original de 88. E apesar de uma série de problemas, né, claro que hoje em dia a novela ela está muito escura, né, se bem que a gente fica pensando que quando tem essa escuridão é mais na casa dos ricos ali, né, nas mansões lá da Odete Roitman, aliás, a Celina, né, então fica aquela coisa de que talvez fosse um pouco proposital, não sei. Mas eu assisti para fazer essa comparação, né, e apesar de tudo a novela se sustenta, né, a gente pensa que é uma novela, claro que poderia ser bastante datada, porque é de 88, né, mas na verdade tem muita coisa interessante, você não consegue parar de assistir. Bom, então eu tentei assistir essa nova versão e tal, achei boba, e não conseguiu empreender, e isso me fez refletir de que talvez os próprios, né, as pessoas que escrevam assim perderam um pouquinho a noção, a conexão com a sociedade, né, e por isso não conseguiam fazer uma crítica realmente importante. Bom, então, para começar, a gente sabe que a novela surgiu para vender, né? Então a novela, tanto que ela se chama soap opera, né, em inglês, justamente porque vendia sabão, né? Então a gente sabe que esse é o caminho da telenovela, uma coisa de massa, né? Dentro disso, a gente sabe também que é essa arte sutil de alinhar elementos da dramaturgia, elementos do teatro, do cinema, né, da arte do conflito, vamos dizer assim, com propaganda de produtos, né? E isso aconteceu, então, em Vale Tudo Original, quando Gilberto Braga, ele ouviu numa discussão familiar que seu padrinho, que tinha sido delegado na fronteira, em Foz do Iguaçu, ele foi ironizado por não ter ficado rico, né, durante a ditadura, porque todos os delegados e tal que trabalhavam em fronteira ficavam ricos e compravam apartamentos na Zona Sul. E aí ele se sentiu indignado, né? Por que, que as pessoas que são, né, que trabalharam honestamente são vistas como, né, aquelas babacas que não souberam, né, vencer com a ditadura? Então isso representa um pouco da indignação da própria sociedade, né, com esse país totalmente desigual que surgiu depois que a aristocracia, né, tomou o poder na ditadura e basicamente reprimiu os salários, né, acabou fazendo com que todas as críticas sociais fossem abafadas e com isso, né, aquelas pessoas que estavam buscando direitos, né, acabaram sendo rebaixadas de novo, né, para uma classe subalterna, vamos dizer assim. Nada disso aparece, né, nesse spin-off, como eu chamo, né, que teve gente que comparou muito com a Zorra Total, né, como se fosse uma Zorra Total das 9, né. A Odete original, ela criticava a aristocracia corrupta, a aristocracia arrogante, inclusive depois da minha vida, né, quando a gente encontra no meio acadêmico, né, às vezes algumas pessoas assim que têm esse ar arrogante, a gente até chamava de Odete Roitman, né. E de certa forma está refletindo esse poder absoluto que havia, né, de uma classe muito estabelecida numa casta, né, os militares governando, ninguém podia criticar. Bom, enfim, tudo isso parece que virou só venda realmente de merchandising, né? Dizem inclusive que a Globo bateu o recorde, né, de merchandising no último capítulo, nesse último, né, que encerrou aí. Bom, é bom a gente lembrar que toda essa censura que houve na ditadura fez com que várias pessoas do teatro e tal fossem parar na TV, né? Então eram pessoas que já tinham um ponto de vista crítico, né? E aí a gente tem também que pensar nessa decadência, talvez, das pessoas que estão fazendo conteúdo, né? Quem são essas pessoas, né? Será que elas entendem o país ou será que elas não se interessam realmente? Essa fragmentação, né, só se pode falar de coisas muito superficiais, né, ou seja, uma despolitização. O próprio Gilberto Braga, em outras novelas dele, parece que se perdeu bastante, né, tentando, às vezes, discutir alguns temas do Brasil, mas sem saber, sem ter um foco muito claro, né, essa questão complicada, né, de quando você vai se desligando um pouco da sociedade real, né, vai vivendo essas bolhas, né, de riqueza ou de cultura mesmo, de intelectualidade. Um grande desafio dramatúrgico, né,
dessas novelas parece ser realmente fazer com que todos esses personagens ocupem espaço e tenham focos de ação, tenham força, fogo, né, para ficar 200 capítulos, né? Então, por exemplo, principalmente a mocinha, né? A mocinha é boazinha, ela é legal, todo mundo gosta dela. E aí, como que fica, como que mantém esse personagem? E na versão primeira, né, eu admirei bastante o Gilberto Braga por criar uma personagem bastante forte, até em alguns momentos, assim, parecia que a Regina Duarte era um pouco antipática, né? E ela sempre tinha alguma coisa para fazer. Então ela estava sempre, mesmo quando era alguma coisa maluca, sei lá, ela vai na delegacia para dizer que foi ela que matou, não foi a filha. É uma coisa maluca, mas é uma ação, né? Dessa vez parece que a protagonista foi realmente boicotada, né? Porque ela criticou a autora. Então já aí já mostra que a autora não estava muito afim de diálogo, né? Não tá aquela coisa da obra aberta que deveria ser uma novela, né? O tema, claro, da Raquel é esse, né? Vitória pelo trabalho, né? Como vencer pelo seu próprio esforço e tal. Nem isso pareceu interessante para a autora, né? Quanto a icônica, né, Odete Roitman, o que é uma antagonista? Justamente ela tem que ter uma protagonista, né? Como a protagonista foi muito esvaziada, a antagonista, que era aquela figura sem coração, justamente a Odete Roitman, ela, acho que a grande interpretação também da Beatriz Segal foi isso, ela não tentou amenizar muito o personagem, ela fazia uma pessoa absolutamente fria, né, e foi isso que causava uma reação, porque a gente via, era uma caricatura, mas era muito chocante, né, era a frieza real do mal, né, da pessoa que não tem escrúpulos, mas que é aristocrata. E havia, por exemplo, um amor dela pelo neto, havia alguns toques, né, de humanidade nessa Odete. E aí a Manuela Dias quis fazer uma Odete mais simpática, ou não tão, né, antagonista, mas existe uma diferença entre você botar um pouquinho de sal no que é doce, ou vice-versa, e tornar a antagonista um anti-herói meio, né, sei lá, que a gente ama, que é cômico, e que no fim as pessoas não entendem por que ela é uma vilã, essa nova geração, ninguém entendeu por que ela seria uma vilã, né? Só porque ela fica com homens mais jovens, então não tinha muito sentido, né? O que parece é que ela mudou as tramas, né, originais, pensando talvez em fazer alguma coisa diferente, né, nessa curva que o personagem ele se transforma e tal, mas depois não soube lidar com essas curvas, não soube lidar com essas tramas, e acabou virando uma avalanche de polêmicas, assim, de TikTok, uma desconexão infinita, né, que parecia mesmo que eram só slogans para lacrar e para aparecer em algum corte na internet, não faz sentido nenhum. No capítulo final tem uma cena, né, onde a Maria de Fátima, a filha, ela aparece com um rei do gado lá, e por acaso encontrou, né, o que era seu amante tal, que realmente fez todos os golpes lá com ela tal, e aí só para isso, só para ela dar uma piscadinha para ele e dizer, olha, que eu sou esperta, só que o cara agora é um milionário, um bilionário, ela podia ter ficado com ele. Então, quer dizer, realmente só para ter aquele corte, né, dela olhando para a câmera e falando, como eu sou esperta, fiquei com o rei do gado, né? Então não tem sentido nenhum. No Estadão, o Danilo Cassaletti ele falou assim, a Globo não divulga os valores, mas sabe-se que Vale Tudo foi a novela de maior faturamento da história da emissora até hoje. Essa é a nova versão. Né? Ao contrário da versão anterior, que imprimiu o Brasil na tela de maneira provocativa, Vale Tudo de 2025 se mostrou pouco instigante em termos de teledramaturgia. Nesse sentido, não deve ser levado a sério. Então, realmente, a sensação é essa, né? Que foi uma novela como uma novela das 7 passadas às 9. Ela não soube ler a sociedade, não soube encontrar seus problemas. A Manuela Dias, desde o início, ela tinha dito que ia ser meio sem crítica, né? Ela disse numa entrevista, Vale Tudo foi a novela da volta da democracia. Naquele momento, falar mal do Brasil ou poder falar mal era resistência revolucionária. Hoje não é mais. Enfim, né? O Nilson Xavier, ele levanta um ponto muito interessante. Ele diz que ninguém se perde desse jeito se a empresa, né, não está também envolvida. Então ele acha que a própria Globo escolheu fazer uma versão sem polêmica, sem discussão, uma versão sem política, vamos dizer assim. E o que decorre disso é que também virou assim, né, alguns personagens cômicos, carismáticos, os atores interpretam bem, mas virou sobre a família Reutemann, ele fala, né? Tudo é sobre a família Reutemann, e não sobre esse debate, né? Se, puxa, alguém que cresce dando golpes e alguém que cresce pelo trabalho, né?
ele também enfatiza, né, que é uma direção muito capenga, feita realmente para cortes na internet, né, para ser rápido e para viralizar na internet. Mas aí, a coisa que eu acho mais interessante, mais profunda, vamos dizer assim, dessa avaliação, é lembrar que se há toda essa discussão sobre ética, é porque a ditadura distorce, né, o que é honesto e o que não é. Ou seja, pessoas desonestas acabam nos postos, como a gente viu recentemente, né, em 2019, por aí, fazendo coisas absurdas e depois sendo perdoadas e tudo fica encoberto, né? Então, na época da ditadura, eu vou ler aqui do site Arquivo Nacional Memórias Reveladas, né, que fala corrupção na ditadura. Grandes obras como a Transamazônica, Itaipu e as usinas nucleares de Angra foram marcadas por superfaturamento e desvios de verbas. Instituições públicas como o BNDES e a Petrobras também foram usadas para beneficiar aliados do regime. Concessões de rádio e TV favoreceram grupos de mídia, enquanto militares e empresários ligados ao governo criaram empresas para obter contratos fraudulentos. A gente viu o caso da Folha de São Paulo, né? Um caso recente, bem divulgado aí. Então é aquilo que a gente estava comentando, né? O golpe realmente foi dado quando a classe trabalhadora acabou diminuindo as margens de lucro, né, dessa aristocracia aí. O Lucas Roca e o João Justino do ICL falaram o seguinte: a novela é uma conversa cultural, mas também molda o imaginário. Assim como a original, poderia ser uma oportunidade de refletir e, quem sabe, aprender, mas Vale Tudo abriu mão disso. Ao invés disso, se tornou uma novela reborn, né? Então, na verdade, é isso, né? Se tornou uma novela, como eles dizem, um conflito, um mero conflito entre mãe e filha, né, apenas a vida privada e tal. De certa forma, essa novela representa, assim, bastante desrespeito com o público, né? Eu assisti o último capítulo, muito chato, diálogos vazios, parecia Tiquititas, né? Falas, assim, que eram comentários de comentários, nunca uma ação, nada estava acontecendo, né? Teve uma cena até entre o pai e o filho lá, que finalmente, depois de toda a novela, resolveu o que é o Brasil. A aulinha da Manuela, assim. Então, coitado do ator ter que falar esses, né, esses diálogos de padaria, assim, e aí tudo fica parecendo meio super atuado e tudo fica parecendo caricato. Por exemplo, a tia Celina, que é um personagem muito interessante na primeira versão, e que tem uma excelente atriz agora trabalhando, ela parecia a Narcisa. A impressão que eu tinha é que eu estava vendo a Narcisa dando piti de rica, assim. Na verdade, essa novela toda serviu para criar uma onda de polêmica, né? Quando ela poderia ter questionado uma série de coisas interessantes. Por exemplo, num governo militar, num governo de policiais, né? Vale tudo, né? Mas, na verdade, aí ficou tudo meio campo, né? Nada fazia sentido, né? Aquela história de não, parece que não precisa ter sentido. Inclusive, parece que foram alteradas cenas só para poder encaixar merchandising, ou seja, mesmo questões de tempo, a pessoa já está nessa casa há muito tempo, mas ela diz que ela não tem nada, não tem nenhuma bebida para servir, porque tem que vir uma entrega para, né, fazer um merchan. Então, na verdade, o dinheiro veio antes, né? E a mensagem que ficou, na verdade, é mais ou menos isso. Nós não temos tempo mais para arte, não temos tempo para nada, o que vale é vender mesmo sabão em pó. Mas a gente perde aí, né, uma oportunidade de tentar atualizar, talvez, todos esses problemas, né, principalmente sabendo que nós temos a bancada da bala, né, temos aí, né, tanta gente que meio que imita, né, como se fosse um simulacro do que foi essa ditadura. Então tá, pessoal, um abraço, espero que vocês gostem. Até mais.